Há muito tempo a gente tem a discussão se você deve ou não usar um framework nos seus projetos, e isso confunde muita gente, principalmente quem está iniciando. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de frameworks. E eu já vou iniciar o vídeo falando que eu sou completamente a favor do uso de frameworks. Tem muito desenvolvedor que prefere escrever o código inteiro na mão, ou então selecionar as bibliotecas uma por uma, ou então simplesmente fazer o que a gente chama de framework in-house, que é o framework feito na empresa. Isso geralmente é uma dor de cabeça danada. E a gente vai falar um pouquinho disso. Mas antes a gente tem que entender algumas coisinhas. Existem componentes que a gente usa em praticamente qualquer projeto web moderno. Um roteador, um ORM, um sistema de manipulação de arquivos, autenticação, atualização e por aí vai. Não tem para onde escapar, esses são requisitos super comuns para qualquer projeto hoje em dia. É praticamente garantido que qualquer projeto web vai ter o uso dessas ferramentas. Nada te impede de fazer um projeto do zero e selecionar ferramenta por ferramenta, biblioteca por biblioteca, ou fazer isso na mão. Mas na prática, na vida real, você vai usar praticamente todas essas ferramentas e eu vou falar um pouquinho por que faz sentido usar um framework ao invés de pegar cada uma dessas bibliotecas separadamente. Um framework é nada mais, nada menos do que um pacotão que já vem com todas essas ferramentas que eu citei. Óbvio, alguns vêm com muito mais coisa, mas o conceito é esse. Um framework é um conjunto de ferramentas feitas pelo mesmo fabricante para te salvar tempo, esforço, dinheiro, dor de cabeça e tudo mais. Como eu falei, nada impede ninguém de simplesmente criar um projeto e pegar ferramenta por ferramenta e montar meio que o seu próprio framework. Mas não é a mesma coisa. Quando você usa um framework como Laravel, Symfony, Rails, Django, Express, o que quer que seja, você não está só utilizando as bibliotecas separadamente, você está usando o conjunto inteiro. E isso inclui a comunidade, o ecossistema, a padronização e a comunicação entre esses componentes, já que eles são da mesma família, a correção de bugs, o envolvimento da comunidade e o fato de que o framework está sempre em desenvolvimento ativo. É muito mais fácil de fazer upgrade usando um framework do que seria se você tivesse componentes separados e por aí vai. Pegando o Laravel como exemplo, que é com que eu trabalho, você já o framework já te traz autenticação, autorização, filas, um ARM, um framework de testes, por aí vai. E é praticamente impossível ter a integração que o framework tem entre os próprios componentes com algo de fora, com algo que você mesmo fez. Então é muito diferente você pegar componentes e montar um Frankenstein do que você usar um framework que foi pensado para aquilo, que tem atualizações, que tem uma forma de interligar esses componentes que funciona super bem. É completamente diferente. Ou seja, quando você escolhe usar um framework, você está evitando ter o trabalho de selecionar cada biblioteca individualmente, de ter esse nível de integração bem menor, de ter que manter essas bibliotecas atualizadas, de ter que escrever suas próprias ferramentas para integrar alguma dessas ferramentas e muitas outras coisas como a padronização de código e a facilidade para um membro novo entrar na sua equipe. Quando a gente fala de framework, todo mundo fala a mesma língua. Se você tem um projeto Rails, por exemplo, e você contrata alguém, é muito mais fácil da pessoa que já trabalhou com Rails entender o que está acontecendo ali, mesmo que o projeto tenha algumas diferenças, é muito mais fácil para ele entender, porque existe padronização. Esses frameworks são, em geral, bem sugestivos em como as coisas devem ser feitas. Então existem padrões para cada framework de como as coisas funcionam. Enquanto que se esse mesmo membro tivesse que lidar com um Frankenstein feito na própria empresa durante os últimos 10 anos, numa empresa que todos os desenvolvedores já mudaram, e não tem padrão de código nenhum, não tem padrão de versionamento, não tem nada. Isso é bem mais complicado, tanto de manter, como de introduzir novos membros, como de atualizar e como de escrever novas funcionalidades. Tem diversos benefícios que se eu fosse listar aqui o vídeo ia ter 30 minutos. Mas basta você pensar, o que será que vai funcionar melhor? Um framework mantido por milhares de usuários do mundo inteiro, de diversas empresas, com atualizações frequentes, com novas funcionalidades, com bug fixes e por aí vai. Ou um Frankenstein feito na própria empresa por 5 pessoas, onde nenhum dos criadores trabalha mais lá e você já tem trabalho para manter as coisas funcionando. É claro que um framework geralmente vai se sair melhor nesse sentido. Existem alguns argumentos contra frameworks, e um deles é de que frameworks são lentos. É muito fácil de mancar esse argumento porque é simplesmente mentira.
Se os frameworks fossem lentos, a gente não teria aplicações como o GitHub, como o GitLab, Shopify, Twitter e etc. rodando em frameworks, não faria sentido. É claro que com um framework, pela quantidade de componentes, pela quantidade de coisas sendo carregadas, vai ser mais devagar do que, usando o Laravel novamente como exemplo, vai ser mais devagar do que rodar um script PHP liso. Isso é normal, isso é esperado. Mas será que essa diferença é tão significativa que justifique não usar um framework? Essa que é a pergunta. A gente tem diversas aplicações rodando nos frameworks que as pessoas mais costumam chamar de lentos, como o Rails, que apesar de ser chamado de lento, está rodando diversas aplicações que recebem centenas de milhares de requisições por segundo e rodam numa boa. Então, esse argumento de ser lento, hoje em dia, em 2022, não cola, não faz sentido. O outro argumento comum é de que escrevendo o próprio framework ou fazendo algo in-house, você tem controle sobre a padronização de código e etc. Mas esse também não faz o menor sentido porque isso é ir contra a maré. Enquanto você tem o mundo inteiro definindo padrões de código para Python, para Ruby, para PHP, para Go, qual é o sentido de você simplesmente ir contra essa maré e fazer seu próprio padrão de estilização de código, ao invés de usar o que é o padrão na comunidade? Não faz sentido. Então, faz muito mais sentido você ter algo escrito num... eu vou falar linguagem, mas não estou falando da linguagem em si. Eu estou falando meio que da linguagem do framework, do padrão do framework, onde qualquer pessoa que trabalhou com aquilo entenda, do que ter algo escrito de uma forma que só a sua equipe entende. Não faz o menor sentido. Então esse argumento também não faz o menor sentido para mim. E bom, a minha opinião é que nessa altura do campeonato não faz o menor sentido você não usar um framework nas suas aplicações. Se for um projeto pequeno, um hobbyzinho, tudo bem. Agora, se você quer fazer uma aplicação moderna, uma aplicação web moderna, não tem por que não usar um framework. A gente tem diversos frameworks em 2022 e com certeza tem algo que vai atender às suas expectativas. O princípio do framework é não reinventar a roda e atualmente a gente tem diversos tipos de roda disponíveis no mercado. Só no universo JavaScript você tem Express, Adonis, Blitz. Nossa, são tantos que eu não consigo... Até dei um branco aqui. Mas são tantas opções que é praticamente impossível não ter algo que você goste da maioria dos componentes e dos ideais do framework. Ainda mais coisas que estão aí no mercado há décadas, como Rails, Django, Symfony, Laravel, e que já contam tanto com um ecossistema gigantesco quanto com uma comunidade gigantesca também. Isso te dá garantia de que aquilo vai existir daqui a anos e que vai ter atualização, que vai ter correção de bugs e por aí. Ou seja, isso te dá uma garantia de que a sua aplicação vai estar rodando bem, não só hoje, mas no futuro também. E mesmo em situações muito específicas, como talvez você precise de uma aplicação que tenha que ser super mega rápida, existem microframeworks feitos para isso. Então, mesmo nessas situações assim muito específicas, existem ferramentas para te auxiliar, para te permitir escrever código de qualidade mais rápido e mais legível do que você simplesmente fazer tudo você mesmo. Então, bom, a minha opinião é que não faz sentido não usar um framework para a grande maioria dos casos hoje em dia. Se você discorda, se você concorda, eu ficaria feliz de ver um comentário. Então, é isso aí. Me digam o que vocês acham e valeu. A gente se vê no próximo vídeo.